Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Em Gênesis 47 traz a chegada de Jacó e sua família ao Egito, onde são recebidos por Faraó e estabelecidos na terra de Gósen. José, com sua sabedoria administrativa, continua a governar o Egito durante a severa fome, implementando medidas que consolidam a autoridade de Faraó sobre o povo. O capítulo também destaca os últimos anos de vida de Jacó, sua bênção sobre Faraó e seu desejo de ser sepultado na terra de seus antepassados. Essa passagem evidencia a provisão de Deus, a liderança de José e a fidelidade divina às promessas feitas a Israel. Versículos de Gênesis 47 do livro de Gênesis da Bíblia. José foi dar as notícias ao Faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao Faraó. 3 perguntou-lhes o Faraó: em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: teus servos são pastores, como os nossos antepassados. 4 disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. 5 Então o Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você. 6 E a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E, se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho. 7 Então José levou seu pai Jacó ao Faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o Faraó. 8 E este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? 9 Jacó respondeu ao Faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. 10 Então Jacó abençoou o Faraó e retirou-se. 11 José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do Faraó. 12 Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Breve análise textual, voltaremos à leitura. Jacó e sua família se estabelecem no Egito, versículos 1-12. José apresenta alguns de seus irmãos ao Faraó, que permite que eles habitem em Gósen, uma região fértil e apropriada para a criação de rebanhos. Jacó também é apresentado ao Faraó e o abençoa, um gesto significativo, pois mostra que Jacó, um servo de Deus, reconhece sua posição como representante da bênção divina. José providencia sustento e terras para sua família, garantindo que eles prosperem em meio à crise. Lição: Deus preparou um lugar para a família de Jacó no Egito e usou José para garantir a sobrevivência deles. Isso mostra que Deus cuida do seu povo, mesmo em tempos difíceis. Voltamos à leitura. José e a fome. 13 Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. 14 José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio do Faraó. 15 Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida. Não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. 16 E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. 17 E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele o sustentou em troca de todos os seus rebanhos. 18 O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo:
Não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. 19 Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos, e compra as nossas terras, em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. 20 Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. 21 Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma outra extremidade do Egito. 22 Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. 23 Então José disse ao povo: Ouçam. Hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. 24 Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. 25 Eles disseram: Meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. 26 Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. 27 Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. 28 Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. 29 Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo, não me sepulte no Egito. 30 Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. 31 Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Explicação de Gênesis 47. O capítulo 47 de Gênesis traz dois eventos principais: a chegada da família de Jacó ao Egito e a administração de José durante a Grande Fome. Este capítulo demonstra a fidelidade de Deus ao povo de Israel, a sabedoria de José como governante e o cumprimento das promessas divinas. José administra a crise da fome, versículos 13 e 26. A fome era tão severa que o Egito e Canaã estavam sem mantimentos. José centraliza a distribuição de alimentos e, gradualmente, adquire para o faraó toda a prata, os rebanhos e as terras do Egito. Os egípcios, desesperados, oferecem a si mesmos como servos do faraó em troca de alimentos. José estabelece uma lei permanente: 1/5 da produção agrícola pertenceria ao faraó, 20% de imposto. Lição: José demonstra grande sabedoria ao administrar os recursos do Egito, garantindo a sobrevivência da população e fortalecendo a posição do faraó. Esse trecho mostra como Deus usa a prudência e estratégia para preservar vidas. O crescimento do povo de Israel no Egito, versículos 27 e 31. Enquanto os egípcios perdem terras e liberdade, os israelitas prosperam em Gósen, tornando-se numerosos e adquirindo propriedades. Jacó vive mais 17 anos no Egito, mas antes de morrer, pede que seu corpo seja sepultado em Canaã, junto aos seus antepassados. José jura cumprir esse desejo, reforçando o compromisso com a terra prometida. Lição: o crescimento dos israelitas no Egito antecipa sua futura escravidão no livro de Êxodo, mas também mostra que Deus está cumprindo sua promessa de tornar a descendência de Abraão uma grande nação. Conclusão: o capítulo 47 de Gênesis destaca a soberania de Deus ao conduzir seu povo e preparar o cenário para os acontecimentos futuros. Ele mostra a fidelidade de Deus ao sustentar Israel no Egito, a sabedoria de José em governar durante a fome, o crescimento do povo de Deus, preparando o caminho para a futura libertação do Egito. Esse capítulo reforça a importância da confiança em Deus,
da administração sábia dos recursos e da esperança no cumprimento das suas promessas. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!